Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abrão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Efésios, no capítulo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 15: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andai, não como nécios, e sim como sábios. Aqui nós temos mais algumas orientações do apóstolo Paulo no que diz respeito ao procedimento da nossa vida, especialmente pensando nos aspectos espirituais, especialmente pensando sobre a fragrância espiritual da nossa vida. No versículo 2 deste mesmo capítulo, nos diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui a fragrância da nossa vida espiritual, ela deve estar centrada em Cristo, centrada no Evangelho, centrada nas orientações da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, na continuação das orientações que ele vai estar dando para o enriquecimento da nossa vida espiritual, ele diz que nós devemos andar prudentemente, nós devemos andar de modo que as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso falar, o nosso agir, tudo aquilo que nós realizamos em nossa vida se dê de uma forma prudente e não precipitada. As pessoas muitas vezes terminam agindo de modo precipitado no contexto familiar, no contexto do trabalho, no contexto da sociedade, das relações humanas como um todo, e terminam ocasionando situações difíceis para a vida, especialmente naquilo que diz respeito à espiritualidade. E nesse quesito nós precisamos ter prudência, cautela, pensar antes de agir, pensar antes de falar, pensar antes de decidir, pensar antes de tomar qualquer decisão em nossa vida. Essa é a orientação bíblica e isso é algo que vai contribuir de modo altamente relevante para a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter prudência, agir sem ser no impulso, agir sem ser pelas emoções, mas agir com prudência, refletindo, com sabedoria. Sabedoria que Deus nos revela em sua palavra, em toda a palavra de Deus, tanto nas cartas que nós vemos no Novo Testamento, quanto nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, como o gênero literário, que nós identificamos de Provérbios, de Eclesiastes, como em toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos a sabedoria de Deus, de Gênesis a Apocalipse. De modo especial, nós somos levados a ter uma percepção dessa revelação de Deus, dessa sabedoria de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia através da ótica de Jesus Cristo, da revelação de Deus em Jesus Cristo, buscando compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, que é justamente algumas das orientações que o apóstolo Paulo ele vai continuar tratando na sequência desse texto. Ele diz que nós devemos andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios. Nós não podemos andar no caminho da loucura. Nós não podemos andar no caminho da falta de sabedoria. Ele diz no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias eram maus nos dias do apóstolo Paulo, são maus em nossos dias e são maus em toda a história da humanidade, desde que o homem decidiu pecar, transgredir a lei de Deus, desde que o homem caiu em pecado, os dias são maus. Nós vamos lá para Gênesis e nós vemos um irmão matando outro irmão, Abel sendo morto por Caim. Nós vemos Lameque matando e se orgulhando de ter matado. Então, os dias são maus, os homens são orgulhosos, os homens são aqueles que trazem em seu coração a mácula do pecado, que os fazem agir de modo contrário à vontade de Deus, agirem contra a Deus e contra os seus semelhantes. E nesse sentido nós precisamos utilizar
o nosso tempo da melhor maneira possível. E como nós podemos fazer isso? Priorizando aquilo que é prioridade em nossa vida. E Jesus nos ajuda a identificarmos o que é prioridade em nossa vida. Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar está a nossa espiritualidade. Em primeiro lugar está os aspectos da nossa vida com Deus. Está o nosso relacionamento com Deus. Está o nosso relacionamento com o sentido da vida que nós encontramos em Jesus Cristo. Essa é a melhor forma de nós remirmos o nosso tempo. É começando, gastando tempo com Deus, utilizando o nosso tempo para a glória de Deus. E isso vai se refletir em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós priorizamos Deus em nossa vida, nós vamos utilizar o nosso tempo melhor no nosso trabalho, nos nossos estudos, com a nossa família e em tudo quanto nós realizamos em nossa vida. Por isso o apóstolo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso é algo que eu e você nós precisamos fazer junto ao Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso fazer essa pergunta para mim e eu preciso me lançar aos pés do Senhor, depender do Senhor, buscar na palavra de Deus qual é a vontade de Deus para a minha família, qual é a vontade de Deus nos meus estudos, no meu trabalho, na minha vocação. Qual é a vontade do Senhor? E na continuação do versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós devemos andar de modo que a nossa vida seja inundada com a presença de Deus, do Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que edifica, que nos coloca para cima, e o Espírito que nos dá domínio próprio. Quando ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, nós podemos pensar tanto na questão do vinho quanto de drogas que as pessoas usam e que as deixam fora do controle de si mesma, mas às vezes as pessoas se deixam embriagar pelas emoções, se deixam embriagar pelo emocionalismo e terminam tomando atitudes precipitadas, terminam agindo de uma forma que deixa a vida toda embaraçada, toda complicada. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E onde é que nós encontramos essa vida, esse enchimento do Espírito Santo? É através da palavra. Jesus nos diz, a palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E nesta palavra nós encontramos o que é ser cheio do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5 nos é revelado ali a palavra de Deus no que diz respeito aos frutos do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor. São os frutos do Espírito Santo que evidenciam uma vida cheia do Espírito de Deus, cheia de Deus. E ele diz, no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, na continuidade daquilo que ele está dizendo aqui, as orientações são para que dos nossos lábios saiam palavras de gratidão a Deus. É que através dos nossos lábios nós possamos louvar ao Senhor, nós possamos utilizar nossos lábios para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A maior autoridade da minha e da sua vida, daqueles que temem, que são discípulos de Jesus Cristo, que temem a Deus, que vivem pela fé, a maior autoridade é Deus. E a autoridade de Deus nos concede a graça de podermos andar respeitosamente, nos sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos, então, evidenciar essas palavras de sabedoria aqui reveladas na palavra de Deus. Que Deus abençoe nosso trabalho, nossa família, a nossa cidade, em nome de Jesus.